proposta dessa conversa aqui é da gente abordar o conceito de fidelidade, falar de fidelidade de uma maneira geral, e ao final eu vou fazer um link, uma conexão fonte, com o tema de contribuições. Nós vamos separar também um tempo, eu devo falar talvez uns 30 minutos, mais ou menos, a gente deve separar os minutos finais para um bate-papo, para uma coisa mais dinâmica, mas durante a minha fala aí, os microfones estão todos em mudo, mas se você não entendeu alguma coisa que eu falei, e quiser antecipar alguma pergunta aí, pode me acenar, ou pode também colocar no chat aqui, tá? Eu fico de olho aqui se aparecer alguma coisa no chat. Então, essa é a ideia da nossa conversa aqui. Tá? Eu vou agora compartilhar a minha tela, a minha outra tela aqui. Assim que eu conseguir, estou apanhando aqui. Valdo, por algum motivo... agora sim. Ok, vocês estão vendo a minha tela também aí, certo? Certo. Maravilha. Então, inicialmente, eu gostaria de, juntos, olharmos para o que significa fidelidade. Fidelidade é uma palavra que a gente usa bastante, mas a proposta aqui, pode ter mais alguém pedindo para participar, Gustavo Fernandes. A proposta aqui é a gente passear pela Bíblia e olhar as palavras, na verdade, no hebraico e no grego, que comumente são traduzidas por fidelidade. Por que isso? Porque elas frequentemente expressam nuances diferentes, nuances ligeiramente diferentes daquilo que a gente muitas vezes chama de fidelidade, tá? Vocês vão ver aqui alguns versículos bíblicos, e a palavra que tiver em colorido, essa palavra que no original, no hebraico, no grego, é uma palavra que significa fidelidade. Tá? Então, começando, por exemplo, com versículos que falam da fidelidade de Deus. Esse daqui, famoso versículo do Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Aqui ele dá a ideia de seguro. Em inglês, ele muitas vezes é traduzido como sure. Tá? Então, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, falando que o testemunho de Deus é confiável, é constante, é verdadeiro. Tá? Um outro versículo agora em 1 Reis. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra. Repara, está falando de cumprir. Cumprir também tem a ver com fidelidade. Agora sim, 1 Coríntios 1:9. Fiel a Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está falando de uma característica de Deus. Um outro versículo em 2 Coríntios 1:18. Antes, como Deus é fiel, da ideia de verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Fidelidade, muitas vezes, é usada, associada ao homem, às pessoas, gente como a gente. Tá? Por exemplo, em Números 12, temos, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Está associando fidelidade com a atitude de uma pessoa. Outro versículo, Gênesis 15. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Se no versículo anterior estava falando da atitude de alguém, agora está associando fidelidade com a confiança, com a fé, com a mentalidade
de alguém. João, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-o do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente, novamente com a ideia de crença. 1 Samuel, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o seu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Também, de novo, fidelidade aqui associada com a atitude, e, nesse caso em particular, fidelidade como característica, como dando nome a alguém que tem uma atitude que é alinhada com a expectativa de Deus. Outro, e respondeu Aimeleque ao rei e disse, e quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Fidelidade aqui está associada à obediência, tá? Outros versículos. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Aqui, fidelidade está associada com honestidade, tá? Tinha dinheiro envolvido. Tá? Em Mateus, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Fidelidade associada com alguém que ganhou a confiança para receber uma atribuição, tá? Então, esses são alguns dos usos, tá? E repara, um outro uso aqui, esse em Gênesis, essa aqui, o contexto, José já estava lá no Egito, ele já era lá meio que um primeiro-ministro no Egito, e os irmãos vão para comprar comida, e eles falam que tem um irmão mais novo. E José queria saber, que queria testar se isso era verdade, né? Então ele fala, trazei-me o vosso irmão mais novo e serão verificadas vossas palavras e não morrereis. E eles assim fizeram. Esse verificados, algo que muitas vezes a palavra no original é a mesma palavra usada para fidelidade. Repara, fidelidade aqui está associado a alguma coisa que é confirmável, que é verdadeira, tá? No caso aqui, as palavras dos irmãos. Ele queria saber se as palavras eram fiéis, tá? E, por fim, um último versículo, a fidelidade... aqui. Fidelidade também pode estar associado a coisas, a eventos. Esse texto em Deuteronômio está falando... Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Essa palavra duradouras é a mesma palavra para fidelidade. Então fidelidade também tem esse conceito daquilo que permanece, daquilo que tem longa duração. Um conceito semelhante a gente percebe nesse texto em Isaías, e fixá-lo-ei como a um preço num lugar firme. Essa palavra firme é a mesma palavra, tá? E será como um trono de honra para a casa de seu pai, ou seja, um objeto, alguma coisa que não se abala e não se move, tá? Então, repara, a gente poderia talvez sintetizar aqui fidelidade como tendo vários significados, tá? Fidelidade pode significar algo que é verdadeiro, legítimo, autêntico, honesto, tá? Fidelidade também pode estar associado com a duração, algo que está estabelecido, algo que é firme, algo que dura para sempre, ou mesmo com obediência, alguém que cumpre aquilo que foi combinado, alguém que é confiável, tá? Então, assim, só para a gente ficar todo mundo na mesma base, esses são os conceitos mais comuns, as nuances mais comuns da palavra, do conceito de fidelidade, tá? No caso de Deus, repara, a Bíblia fala várias vezes que Deus é um Deus fiel, tá? E ele é fiel por quê? Ele é fiel porque a palavra dele é fiel, os planos dele são fiéis. O poder que Deus tem é fiel no sentido de ser confiável, de ser duradouro. Agora, algo muito importante para a gente é que os relacionamentos em que Deus se coloca,
eles são fiéis. Deus é fiel nos seus relacionamentos, tá? Então, Deus ama de uma maneira fiel. Os compromissos, os relacionamentos que Deus tem conosco, com quem quer que seja, eles têm essa marca. Olha, isso é muito bem expresso nesse versículo de 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, algumas nuances de fidelidade e a nossa principal referência, Deus como sendo um ser fiel e que se relaciona conosco de uma maneira fiel. O amor dele envolve essa fidelidade. Agora, se por um lado, Deus e a fidelidade de Deus é algo intrínseca a ele, quando a gente pensa na fidelidade do homem, o homem e a sua fidelidade, a gente já não pode dizer a mesma coisa. Tá? No caso do homem, a fidelidade é algo que a gente precisa buscar, a gente precisa desenvolver. Esse próprio texto que a gente acabou de ler em 2 Timóteo, ele já começa com esse questionamento. Se formos infiéis, ou seja, o próprio versículo, a lógica do versículo, já está partindo da premissa que a gente pode não ser fiel, certo? Então, esse é o primeiro aspecto da fidelidade relacionada ao homem. E por que eu digo que fidelidade é algo extremamente relevante hoje em dia? Tá? E um bom motivo para a gente estar estudando isso. Porque fidelidade presume que exista uma realidade. E fidelidade diz respeito à nossa reação a essa realidade. Eu queria aqui pedir licença para fazer uma ilustração, tá? Para tentar expressar isso daí com algo de uma maneira bastante tangível. Pensa numa balança, tá? Uma balança dessas que você encontra aí em qualquer supermercado. Se a gente colocar nessa balança um objeto que pese 1 quilo, a balança é fiel se ela marcar exatamente isso, 1 quilo. Tá? Ou seja, é uma ilustração que mostra que existe uma verdade, tá? E a balança como um reconhecimento dessa verdade. E por que eu estou falando que isso é tão relevante nos dias atuais? Porque nós vivemos num mundo onde as verdades são questionadas, onde opiniões, sentimentos, narrativas se sobrepõem a fatos. Eu não quero entrar nessa discussão de pós-modernidade aqui nesse curso, mas é bastante relevante a gente ter em mente a importância da fidelidade nos tempos atuais, mais ou menos como se fosse a importância de uma lanterna, que ela aumenta quando aumenta a escuridão. Quanto mais escuro está, mais necessário é você ter uma lanterna. Então, essa ideia de existir uma verdade e como você reage a ela é muito relevante nos dias atuais. Tá? Agora, voltando à questão da fidelidade das pessoas na Bíblia, da fidelidade do homem, repare esses textos aqui. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na sua casa? E esse outro aqui, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel. Como eu falei, em Deus a fidelidade é algo intrínseco, já no homem é algo que a gente tem que desenvolver. E a gente percebe, até por esses versículos, que podemos falar até no nível de fidelidade. Por exemplo, no caso aí do versículo de 1 Samuel, está falando que Davi era tão fiel, era o mais fiel, como se existisse uma graduação de fidelidade, tá?
Então, fidelidade é algo que a gente precisa desenvolver, tá? E por que desenvolver essa fidelidade? Eu sou lá da região de Presidente Prudente, tá? Lá, para quem não sabe, é lá no final se você pegar o carro e começar a andar na direção oeste, você vai bater lá no Rio Paraná. Prudente é um pouco antes do Rio Paraná, tá? E se você atravessar o rio e seguir mais uns 300 quilômetros, você chega no Paraguai. E lá onde eu cresci, era muito comum o pessoal ir fazer compras no Paraguai, né? Naquela época que o dólar não estava quase R$ 6. E as coisas eram mais baratas, mas todo mundo que ia fazer suas compras lá no Paraguai tinha suas manhas para não comprar algo falsificado. Por quê? Porque todo mundo queria comprar o legítimo. Por exemplo, se você fosse comprar lá um relógio, se fosse comprar uma garrafa de uísque, tá? Ninguém quer comprar aquilo que é falsificado. Então, fidelidade é algo extremamente desejável, tá? E para nós cristãos, tem algo a mais, tem um valor a mais em ser fiel. Repara nesse versículo aqui de 1 Reis. O que Deus está falando aqui? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos, para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Existe uma promessa de Deus de prosperidade à medida que a gente é fiel, na medida que a gente tem pensamentos e atitudes alinhados com aquilo que Deus espera. Tá? Eu gosto muito de usar histórias da Bíblia. Na verdade, a Bíblia, acho que ela tem tantas histórias aí, porque e é engraçado que se repara que nas histórias da Bíblia é muito comum mesmo as falhas das pessoas não estarem encobertas. Então, acho que um dos motivos de ter tanta história na Bíblia dessa forma é porque a gente pode aprender com os erros e com acertos e aprender com gente como a gente, tá? E quando a gente fala de fidelidade, uma excelente referência na Bíblia é esse camarada aí, o Ezequias, que foi rei de Israel, na verdade, rei de Judá. E aí estão as referências em 2 Reis e 2 Crônicas. Se você quiser estudar um pouco, na verdade, é uma sugestão de estudar a vida de Ezequias, é um estudo muito bacana. E a vida de Ezequias, ela nos dá algumas dicas de como que a gente pode evidenciar, que características que evidenciam uma pessoa que é fiel. Se você estudar a história de Ezequias, você vai ver que ele obedecia os mandamentos de Deus. Evidentemente, antes de obedecer, ele tem que conhecer esses mandamentos. Uma outra coisa que a gente percebe na vida de Ezequias é que ele rompeu com práticas comuns de pecado da nação na época dele. Talvez caiba aqui um check-up interno para todos nós, de ver o que são práticas comuns da nossa sociedade que são pecados, e a gente deveria romper com isso. Comentários ácidos, orgulho com os títulos que a gente tem, com a nossa inteligência, o nosso dinheiro, você ter segurança nas suas coisas e tantas outras práticas que são comuns na nossa sociedade e que são pecados, tá? Então, essa foi uma característica da vida de Ezequias. Ele rompeu, por exemplo, com a idolatria da época dele, tá? Outra característica da vida de Ezequias é que ele mantinha um relacionamento constante com Deus. Talvez, como referência, a gente possa olhar os nossos últimos 7 dias da semana, as últimas 2 semanas, e considerar quantas vezes a gente leu a Bíblia ou parou um minuto sozinho para orar, tá? Então,
Fidelidade em Deus é algo intrínseco, fidelidade no homem é algo que a gente deve procurar. Algumas evidências aí, obediência, abandono do pecado, relacionamento próximo de Deus, são características que evidenciam uma vida de fidelidade. E como eu comentei, Deus promete abençoar o filho dele que é fiel. A Bíblia fala, Ezequias prosperou em toda a sua obra. Tá? Então, pegando esse conceito de fidelidade, de algo que é verdadeiro, duradouro, que é firme, que é reto, que é honesto, a gente pode facilmente aplicar esses conceitos para os diversos relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Outro dia eu vi uma história interessante, um camarada que estava revoltado com a situação profissional dele. Ele era um assalariado, tá? E essencialmente ele estava reclamando que o patrão ganhava muito dinheiro em cima dele. E aí alguém chegou e falou, mas espera um pouco, o que tem de errado nisso? No mundo, na sociedade, com as regras que a gente tem, onde alguém é assalariado, tá? O que se espera quais são as expectativas no relacionamento empregado-patrão, empregado-chefe? Tá? Se você for olhar lá em Lucas 17, tem até uma parábola lá, ou seja, Jesus questiona o servo que simplesmente cumpriu aquilo que se esperava dele, ou seja, cumprir com a responsabilidade delegada, com o horário, com produzir aquilo que se espera, com respeitar as normas, é algo padrão, tá? Da mesma forma, honestidade, cuidado que é da empresa, dos recursos colocados na sua mão, não roubar com dinheiro, não roubar o tempo. Ou seja, desde que um empregado esteja recebendo aquele salário combinado, esteja sendo tratado conforme esperado, não é razoável de um cristão que seja um profissional fiel ele relaxar porque o patrão dele está ganhando muito dinheiro. É evidente que você tem toda a liberdade, você como empregado, de sair e ir procurar algum lugar melhor que te pague mais, até montar o seu próprio negócio, correndo os riscos disso. Agora, pensando em fidelidade no que diz respeito ao trabalho, não é razoável relaxar porque o patrão está ganhando muito dinheiro. Essa é a ideia de alguém que monta um negócio. Ele vai contratar pessoas para ganhar dinheiro em cima disso. Tá? E a gente pode fazer exercícios semelhantes nos nossos múltiplos relacionamentos, tá? Com o nosso cônjuge, com os seus filhos ou com seus pais, com os nossos vizinhos, com o governo. Para cada um desses relacionamentos, a palavra de Deus dá uma referência daquilo que é verdade, daquilo que se espera de você, tá? E Deus vai honrar a sua fidelidade, fazendo você prosperar, assim como fez com Ezequias. Eu não sei se Deus vai dar para você a riqueza material que Ezequias teve. Não é isso que eu estou dizendo com prosperar. Mas certamente o crente fiel vai se dar bem. Tá? Por quê? Porque é importante a gente ter em mente um conceito. Deus é fiel e ele quer reproduzir esse traço no homem e recompensá-lo por isso. Ok? Então, fidelidade de Deus, fidelidade do homem, fidelidade que a gente deve manifestar nas nossas múltiplas esferas. E eu prometi logo no começo que a gente ia falar sobre contribuições, ofertas. É possível que alguns de vocês estejam até impacientes, não vendo a hora de eu apresentar um gráfico aí com receitas e despesas. E talvez eu vá frustrar alguns de vocês, então. Os gráficos vão ficar para uma outra oportunidade, mas porque eu não queria aqui falar de números, mas sim de princípios.
Eu comentei agora há pouco que a gente vive num mundo que desafia o conceito de verdade, né? E certamente em qualquer rodinha de amigos, se você falar sobre dinheiro e religião juntos, possivelmente vem à mente imagens de gente querendo se aproveitar da boa-fé e da falta de conhecimento das escrituras dos ouvintes, né? Perdão. Certamente Deus vai tratar com essas coisas como no momento devido, tá? O fato é que... Um instantinho que sumiu minha tela aqui, só um instantinho. Apesar dessa fama que dinheiro e igreja têm, nós não podemos nos furtar em falar de toda a verdade, ficar escolhendo o que deve ser falado com base na opinião da audiência. Deixar de falar algo relevante para não melindrar alguém não combina muito com fidelidade. Repare que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, tá? São mais de 100 vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro. O próprio Jesus não se furtou a tocar nesse assunto. Jesus falou bastante sobre dinheiro. Jesus tem parábola onde fala para você fazer orçamento. Jesus falou sobre honestidade com o dinheiro quando os publicanos estavam sendo batizados. Em Mateus 5, 42, Jesus fala da importância de ajudar quem precisa. Jesus relacionou o coração, a nossa mente, com o dinheiro. Lembra? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus nos instou, no Sermão do Monte, a não confiar no dinheiro, a não ficar ansioso pelo dinheiro. Na parábola de talentos, ele fez uma associação de quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, a Bíblia fala demais, o próprio Jesus falou demais sobre dinheiro, é um tema muito recorrente. E especificamente sobre ofertas e contribuições, também tem um vasto material na palavra de Deus. Nós que acreditamos que a Bíblia é a referência para a verdade, a gente deve então conhecer esses princípios que estão descritos na palavra de Deus sobre esse assunto e devemos então ser fiéis a esses princípios. Repara, o tema aqui é fidelidade. Eu não vou querer entrar nesses princípios em detalhe, mas usar aqui alguns desses princípios sobre ofertas como uma aplicação, uma área da nossa vida em que também Deus espera de nós que sejamos fiéis. Ou seja, que a nossa conduta seja pautada por esses princípios. Aqui a ideia de não é razoável a gente ficar fingindo que não existe dinheiro, ou ficar tapando os ouvidos ou se recusando a falar sobre isso, tá? Mas então, olhando os princípios de contribuição, o principal princípio deles, expresso lá em Provérbios 3:9, é que as nossas contribuições são algo que honra a Deus. Quando a gente prioriza aquilo que vai dar a Deus, a gente está honrando lá, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, tá? Então, esse é o principal princípio. O cristão honra a Deus separando primeiro aquilo que vai dar a esse Deus, tá? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é o principal princípio no que tange a contribuições, mas existe uma série de outros princípios, tá? Por exemplo, a Bíblia nos ensina a contribuir regularmente. Lá em 1 Coríntios 16:2, falando de ofertas, está falando no primeiro dia da semana, ponha de parte. A Bíblia nos ensina a contribuir de maneira proporcional à nossa renda, às nossas posses. Lá em 1 Coríntios 16 também fala, conforme a sua prosperidade. Mais do que proporcional, contribuir de maneira generosa.
dando o exemplo lá da igreja que Paulo estava visitando, pegando a coleta lá, fala da grande riqueza da sua generosidade, daquela igreja que estava contribuindo para os crentes em Jerusalém. A Bíblia fala também que a nossa contribuição ela é voluntária. Em 2 Coríntios 8 fala que eles se mostraram voluntários. Por isso que na igreja ninguém vai colocar um revólver na sua cabeça e falar, olha, contribua, isso é algo que tem que partir de você, tá? A Bíblia também fala que devemos contribuir de maneira alegre, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, voltando à ideia de fidelidade nos relacionamentos, note que é esperado do cristão que no seu relacionamento com Deus, ele considere também esses princípios de contribuição. A gente falou há pouco que existem níveis de fidelidade, tá? Então, que o comportamento das pessoas evidencia a fidelidade delas, ou então vai evidenciar a falta de fidelidade. O nosso padrão de ofertar, portanto, é um desses indicadores da nossa fidelidade para com o Senhor. Por isso que muitas vezes, quando a gente toca nesse tema, por exemplo, lá nos avisos mensais que eu costumo dar, é frequente eu destacar que a gente está falando mais do que receitas e despesas, déficit e superávit, estamos falando de reais, de percentuais de contribuição. Por quê? Porque por trás disso, a gente está falando de um assunto que, na verdade, está relacionado com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com Deus. Tá? Eu falei, eu não vou entrar em detalhes sobre esses princípios. Se você quiser, eu vou ter um enorme prazer em indicar algum material ou mesmo abordar isso em outra oportunidade. Mas aqui eu queria fazer justamente essa conexão, esse link entre a fidelidade que todo cristão deve buscar, de estar alinhado com os mandamentos de Deus, e no que tange as contribuições, aos diversos princípios que tem na palavra e a relevância da gente viver uma vida fiel também nessa área. Tá? Concluindo aqui, estou já terminando aquilo que eu tinha programado para falar, se a gente considera as múltiplas áreas da nossa vida e o padrão elevado que a palavra de Deus impõe, a gente facilmente chega à constatação que é demais para nós. Com frequência, eu lembro lá da orientação do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E frequentemente eu falo, meu Deus, que referência! Que referência, né? Como Cristo amou a igreja, eu devo amar a minha esposa. Não é simples, tá? Talvez você se lembre do que o versículo que eu acabei de citar aqui, de dar as ofertas com alegria. Talvez você, quando escreva o cheque ou faça a TED lá, você fica pensando em tudo aquilo que daria para comprar com esse dinheiro, tá? Então, talvez você fale com o meu Senhor, eu não consigo, tá? E eu creio que se acontece isso, talvez você esteja simplesmente sendo honesto. Então, meus queridos, a gente tem que considerar também que Deus é o nosso auxílio. Na palavra de Deus tem um exemplo de uma oração sincera, e eu acho que é uma oração muito pertinente, que todos nós deveríamos fazer com frequência. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. E lembrar, além de fazer a sua oração reconhecendo a nossa necessidade e pedindo pelo auxílio de Deus, é bom a gente lembrar também, tá? Que é o próprio Deus operando em nós que vai produzir essa fidelidade. Repara, entre os frutos, o fruto do Espírito, um deles é justamente fidelidade. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradecer pela atenção e abrir se alguém quiser fazer algum comentário, fazer uma pergunta. Estou à disposição. Se alguém for falar, tem que abrir o microfone. Ok. Acho que Marcelo. Acho que nesses dias de pandemia e dificuldades, potencializa esse desafio, né? Uhum. O desafio da fidelidade. Nós não precisamos estar bem supridos para sermos fiéis, né? Então, não é circunstancial. Uhum. E além de tantas outras áreas em que estamos sendo testados, né, expostos nesses dias, essa também é uma área. Uhum. Sem dúvida. O Felipe outro dia comentou comigo, e ele comentou isso como um exemplo de fidelidade. E não foi nessa época de pandemia, mas é uma família da igreja que passou por muitas dificuldades, pessoas tiveram que ajudá-los, aí, dificuldade mesmo, tá? De não ter o que comer em casa, né? E o Felipe contava que de vez em quando aparecia um envelope, de vez em quando não, frequentemente, regularmente aparecia um envelope lá com R$ 2, com R$ 5, né? E ao contrário de olhar aquilo lá, nossa, o que é isso? Ele conhecia um pouco da situação dessa família, falou, olha só que bacana, né? De repente o cara fez um serviço lá, ganhou R$ 100, ganhou R$ 50, ele separou lá R$ 2 que fosse, para não, eu vou contribuir aqui porque isso é uma coisa importante, né? Outro dia também alguém comentando comigo que ele trabalhava com vendas, né? E era uma época onde as vendas estavam oscilando muito. Falou: olha, eu tenho um salário fixo e agora às vezes entra uma comissão, às vezes não entra comissão. E aí eu falei, e eu fico assim de dar um valor pequeno. Eu falei: não faça isso. Estipula uma base que seja R$ 50 por mês, entendeu? E seja fiel naquilo lá. E o dia que entrar alguma comissão, você dá uma oferta a mais, mas cria o hábito, né? Um dos princípios é como a gente falou, tá? É das primícias e é também de uma maneira sistemática, regular, né? Então, com certeza, essas épocas de provação, de vacas magras que a gente vai viver, vão testar muito a nossa fidelidade, vão testar também as nossas prioridades, né? Algo que não está ligado exatamente com contribuição, mas é um assunto adjacente aí na nossa gestão dos recursos que Deus confiou na nossa mão, né? Ou seja, a gente ter um orçamento onde as prioridades sejam bem alinhadas com Deus, tá? A nossa prioridade não pode ser com coisas fúteis, né? Ou seja, você não pode viver uma vida onde se qualquer tremidinha que dá nas suas receitas, de repente você fica com dívidas, tá? Então isso é algo que foge lá do padrão de Deus para as nossas finanças, né? E certamente vai acabar acarretando lá dificuldade em você cumprir com Provérbios 3:9 lá de honrar a Deus com suas primícias. Meus irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu estou à disposição. Eu sei que esse é um assunto bastante sensível, bastante delicado, mas como eu falei, tá? A gente não pode ter melindre. Isso faz parte das orientações de Deus, da expectativa. A gente falou de relacionamento, da expectativa que Deus tem nesse nosso relacionamento, não por conta do nosso dinheiro. Não, com certeza. A Bíblia fala que minha é a prata, meu é o ouro. Deus não precisa do nosso dinheiro, tá? Deus quer muito mais a nossa fidelidade, a nossa obediência, né? Obediência quero e não sacrifícios.
Então, que isso sirva aí de referência para a gente. E eu sempre achei que dizem que um dos últimos órgãos do corpo a se converter é o bolso, né? As nossas contribuições são um excelente indicativo para o nosso relacionamento espiritual com Deus. Vamos terminar com a palavra de oração? Senhor Deus, nós queremos louvar o teu santo e grande nome, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, Pai, a tua palavra é perfeita, os teus testemunhos são fiéis, como a gente acabou de ler aqui, Pai. E nós somos gratos por esse tempo onde a gente pôde parar e considerar sobre a fidelidade, algo que a gente deve buscar nos nossos relacionamentos. E confiamos, Pai, na tua promessa de que o Senhor, como um Deus fiel, o Senhor vai nos retribuir, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos fazer prosperar, Pai, à medida que formos fiéis contigo em todo o nosso relacionamento, inclusive, Pai, nas nossas contribuições para o sustento da tua obra. Pai, dá-nos a capacidade de viver uma vida que agrade ao Senhor. E nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí da presença de vocês, aí da atenção.